O governo Bolsonaro descumpriu uma promessa e não pagou o retroativo do Auxílio Brasil. Quem vai explicar tudo pra gente dessa história é o repórter Ângelo Nascimento. Boa tarde para você, Ângelo. Oi, Bel, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo Band News TV. Pois é, havia essa promessa foi feita lá atrás, né, pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para o pagamento desse retroativo do Auxílio Brasil. Inclusive, essa história já começou a circular no mês de dezembro, mas naquela ocasião, o que disse o ministro da Cidadania, João Roma? Não, pessoal, vamos com cautela, vamos verificar direitinho se vai ser possível ou não efetuar esse pagamento. Mas acontece que foi feita essa verificação pelo Ministério da Cidadania e o martelo de fato já foi batido, não há então possibilidade nem previsão para o pagamento desse retroativo. É importante ressaltar o seguinte, por que essa promessa, né, foi feita lá atrás pelo governo? Justamente porque em novembro, então, foi extinto o Bolsa Família. E com isso houve a substituição, por conta da força de lei, de uma medida provisória editada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, criando ali o Auxílio Brasil. Então, naquela ocasião, as parcelas, né, do Bolsa Família chegavam em torno de R$ 190. Naquela ocasião, então, com a extinção do Bolsa Família, o governo falou o seguinte, vamos fazer já a substituição a partir de agora do mês de novembro, vamos elevar esse valor de R$ 190, a ideia era para R$ 400, mas não foi possível, conseguiu elevar para um pouco mais de R$ 200. Diante disso, não foi possível chegar em R$ 400, qual foi a alegação do governo? Então, no próximo mês, a gente dá esse retroativo, que agora não vai mais ser possível sair do papel. Mas, segundo, por exemplo, o ministro da Cidadania, João Roma, no mês de dezembro já foi possível pagar as parcelas no valor de R$ 400. Lá atrás, uma outra discussão também, promessa do governo, era elevar o universo, né, de famílias beneficiárias do Bolsa Família que passariam a ser contempladas pelo Auxílio Brasil, em torno de 15 milhões para 17 milhões. Então, no fim do ano também não foi possível concretizar isso, mas agora, segundo João Roma, já vai ser possível a partir do próximo mês, ou seja, aumentando o quantitativo de famílias, colocando 3 milhões a mais, com isso 17 milhões, ou seja, essa promessa já vai ser possível então de ser cumprida. É importante destacar que o Auxílio Brasil é a principal aposta não só do presidente Jair Bolsonaro, mas também de aliados ali, do Congresso Nacional, aqueles que fazem parte também da ala política do governo, para tentar impulsionar uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A tentativa de reeleição é extremamente importante na avaliação desses aliados e também uma espécie de vitrine, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro também já admitiu isso nos bastidores, né? Por que então que, segundo o ministro João Roma, não vai ser possível também pagar esse retroativo? Justamente pelo fato da PEC dos precatórios, a tramitação apenas ter sido finalizada no mês de dezembro. É importante lembrar que, de fato, a principal aposta do governo para viabilizar o Auxílio Brasil foi justamente a PEC dos precatórios. Teve toda essa discussão, né? Porque primeiro teve a promulgação, houve um fatiamento do texto. Primeiro se promulgou uma parte, depois teve aqueles pontos que não eram consenso nem entre o Senado, nem até mesmo a Câmara, chegaram no consenso, aí houve então a promulgação total desse texto. Com isso, o governo conseguiu um espaço no orçamento superior a 100 bilhões de reais para poder justamente custear essas parcelas do Auxílio Brasil no valor de R$ 400. A gente lembra que precatórios, né, são aquelas dívidas da União reconhecidas pela Justiça 2022. O Ministério da Economia orçava em 89 bilhões de reais. Houve uma mudança no cálculo e com isso também teve um pagamento em 2016 que foi levado em consideração. Com isso, esse valor caiu para 43 bilhões de reais. Mas fato é que, de um lado, o governo não consegue cumprir essa promessa do pagamento do retroativo do mês de novembro do Auxílio Brasil, mas consegue cumprir uma outra promessa que é pelo menos elevar, ou seja, aumentar o universo de famílias contempladas pelo Auxílio Brasil. Isabel. Que resumão, hein, Ângelo Nascimento? Muito obrigada por isso, né? Foi puxando ali no ano passado tudo que aconteceu em relação à PEC dos precatórios, aquela discussão meio chata, né? Mas que tem tudo a ver com esse nosso assunto também, né? Do Auxílio Brasil.